Você já se sentiu triste, desmotivado e até sem ânimo de fazer as coisas do dia a dia por sentir dores frequentes? É assim que muitos pacientes com artrose se sentem todos os dias. E é por isso que hoje, nesse mês de abril, a gente vai falar sobre a importância do tratamento da saúde mental para melhorar também as dores articulares, para o tratamento da artrose. Então vem comigo, eu sou Isabel Miranda e vou trazer para vocês hoje no Artrocast, junto com o Francis, o tema artrose e saúde mental. Meu nome é Francis Neis, eu sou educador físico. Fica com a gente até o final, porque você vai aprender como quebrar esse ciclo e recuperar a sua saúde, tanto mental quanto física. Vem com a gente. Vem com a gente. Hoje eu queria contar para vocês a história de uma única paciente minha. Mas eu não posso, porque eu tenho que contar uma história que é a história da grande maioria das minhas pacientes que tem mais de 55 anos. Principalmente aquelas mulheres que já entraram na menopausa, que tiveram aquela queda brusca dos hormônios, né, que causam já um pouco de mudança no nosso humor, mas também começaram a sentir a acentuação das dores que começam a acontecer, né, quando a gente inicia o processo de envelhecimento. Gente, essa história é da Sandra, é da Maria, é da Fátima, é da Cleusa, é de todas as minhas pacientes praticamente, tá? Eu recebo diariamente pacientes no meu consultório se queixando de dor no joelho, dor no quadril, dor no ombro, mas que quando ela entra na minha sala, o que mais me chama atenção não é somente a forma de caminhar, a forma de mexer o braço, e sim a forma como a postura dessa paciente se apresenta. São pessoas que já chegam com aquele ombro caído, aquela postura desmotivada, tristes. Ah, então, doutor, eu vim aqui porque eu não aguento mais, né? Já fui em vários médicos, eu tenho aquela dor que me incomoda todo dia. E isso faz com que elas muitas vezes abandonem a vida social delas, né? Então ela vai parando de fazer atividade física, depois ela vai parando de ir nos bailes, que ela adorava ir para dançar, às vezes com o marido e coisa, iam, comemoravam com a comunidade. E aí ela não vai mais, porque quando ela vai num baile no outro dia, o joelho parece estar desse tamanho de inchado, de dor. E muitas outras atividades que vão deixando de acontecer. E eu tenho certeza que você também recebe essas pacientes, né, Francis? Eu recebo as tuas pacientes e também recebo os pacientes exclusivas que vêm para o treinamento com essa característica. E quando a dor dura muito tempo, a pessoa ela se desmotiva, ela deixa de praticar atividades que fazia. Tu citou do baile, para nossa região é bem comum isso acontecer, mas desde uma caminhada para visitar alguém, a pessoa já não se motiva. Ela gostava de cozinhar para reunir toda a família, ela já não se inspira a fazer porque ficar tempo demais de pé vai ocasionar mais dores. Tudo isso, todo esse parar de se movimentar gera sentimento de angústia muito grande. A pessoa passa a acreditar que ela já não serve mais para isso, a idade chegou e eu tenho que aceitar que está acabando mesmo. É melhor eu pisar no freio, dar uma desacelerada. E, gente, é bem pelo contrário. Para a gente quebrar isso, é o movimento que é importante. Sem dúvida, Francis. Aí tu falou uma verdade muito grande. O movimento é muito importante. E aí, por que a gente aqui é um canal de saúde articular tá falando sobre saúde mental, né, galera? Porque é muito importante que vocês entendam que aqueles pacientes que têm dor, principalmente acima de 3 meses, né, que a gente já considera uma dor crônica, aquela dor acima de 3 meses, eles começam a ter uma mudança nos nociceptores cerebrais, ou seja, a forma como o seu corpo interpreta a dor, como o seu cérebro interpreta a dor, já começa a ser diferente. Então, se antes você precisava de um estímulo para sentir dor, ou seja, fazer uma caminhadinha na casa para ter uma dorzinha no joelho, se o teu joelho está grave, por exemplo, agora só de ficar parado, o teu cérebro está entendendo que o tempo inteiro tu está com dor. Porque fazem 3 meses que tu tem dores muito frequentes, ou mais de 3 meses, e aí ele começa a entender que aquela dor faz parte do teu dia a dia, do teu organismo e que é o teu novo normal, quando na verdade não é e não deve ser o teu novo normal. Então entendam que quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente não está falando de um estado de espírito, a gente está falando de mudanças químicas que acontecem no teu cérebro e que muitas vezes só podem ser quebrados com químicos mesmo, né, Francis? Perfeitamente. Quando a gente para de se movimentar, os nossos hormônios bagunçam, né? O sedentarismo traz essa característica também. E os principais são a dopamina e a serotonina. Elas são os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Esse bem-estar é proporcionado pelo movimento.
Ao realizar um movimento, um treinamento, eu vou num baile, eu vou dançar, eu vou ter essa confraternização com pessoas que são importantes para mim, toda essa liberação de hormônios nos motiva a continuar em movimento. Sem dúvida. Porque esse engajamento social, essa realização de estar conquistando coisas através do movimento do meu corpo, através do esforço físico, ele libera esses hormônios do bem-estar. Ou seja, isso ajuda você a quebrar esse ciclo que você está tendo por causa da dor, por causa da artrose. E aí, quando eu falei pra vocês que muitas vezes esse ciclo só vai ser quebrado com químicos, porque é uma alteração química que acontece quando a dor fica crônica, eu não tô falando só de remédio. Muitos pacientes, e talvez a grande maioria deles, para sair nesse momento inicial, para ter esse boom inicial ali, sair daquele momento de dor crônica, vão precisar de remédios ou para tratamento de dor crônica, e às vezes a gente vai ter que alinhar uma medicação para controle de ansiedade e depressão. Mas muitas vezes a mudança química pode ser feita através do exercício, que foi isso que o Francis falou para vocês. Quando a gente se exercita, a gente produz endorfina, e essas endorfinas estimulam a produção de serotonina e de dopamina no nosso cérebro, que vão estar lá trazendo esse prazer, essa interpretação de prazer, de bem-estar nas nossas células cerebrais. Então, gente, isso é muito importante. Agora a gente vai mostrar para vocês um ciclo que ele se forma através da dor. Então ele é um ciclo que vai se autoalimentando, e quanto mais voltas eu fizer nesse ciclo, mais profundo é e mais difícil a gente romper com isso, ou pelo menos essa é a crença que a gente tem. Então aqui a gente tem, começamos com a dor inicial, então eu começo com uma leve dor no joelho, já começo a sentir que o meu corpo já não está tão saudável, eu não tenho a mesma capacidade de realizar minhas atividades. A gente vai para o medo de mobilidade, que já começa aquele receio, quem sabe eu não vou visitar minha vizinha por causa que ele mora Sabe uma no coisa que eu andar. escuto muito? Doutor, eu comecei com uma dor, eu pensei que ia passar. Não. Quando a pessoa começa com a dor é aqui. Aqui eu pensei que ia passar, então eu fico parado em repouso, fico esperando porque eu acho que vai passar. E aí essa dor não passa, e aí tu evolui. Evolui para o quê? Pro medo da mobilidade. E este é um cenário muito comum. As pessoas acreditarem que o movimento vai piorar aquilo. O que piora a dor não é o movimento errado. Sem dúvida. O movimento errado é mundo de diferença. É por isso que você precisa de apoio para ter a capacidade de melhorar isso. Você precisa de um bom médico, de um bom educador físico, de um bom fisioterapeuta para te ajudar a fazer o movimento correto. De nada adianta você sentir a dor inicial, vou investigar e nossa, eu tenho que fazer raio-x. Não, calma. Vai numa consulta de um médico que vai te olhar como um ser humano, te perguntar, entender a necessidade daquilo, a importância daquilo para você, para que ele te avalie. Avalie como? Com o movimento. Isso é muito importante. Muitas vezes os pacientes acham que vão chegar no consultório, a gente vai direto pedir um monte de exame e ele só volta para uma consulta de verdade quando ele tiver uma sacolada de exame para me apresentar. Gente, não tem nenhum exame melhor que o exame físico. O corpo de vocês é o que mais nos diz o que realmente você está sentindo e onde está a sua dor. Porque muitas vezes a gente pede sim exames de imagens para esclarecer ou para ver exatamente o tipo de lesão que é, porque eu sei que a lesão está no menisco, mas como é que esse menisco rasgou? Tem como eu suturar ou não, por exemplo, né? Então, assim, quando eu peço um exame é para definir a minha opção terapêutica. Normalmente eu não tenho que pedir um exame para saber onde é que está a lesão. A gente avalia o paciente e sabe onde está a lesão. O teu corpo me diz onde está a lesão. E diz para o Francis também, né? O educador físico também faz essa avaliação, também tem essa noção ali de entender onde está a lesão, entender como trabalhar o movimento no teu corpo para que essa lesão não piore. E muitas vezes, né, tu fez ali, iniciou uma educação física, uma fisioterapia, a lesão não foi suficiente, tu vai precisar, assim, de uma onda de choque, de uma proloterapia ou até de uma cirurgia. Mas a gente sabe que, independente de como foi essa lesão ou de como a gente vai tratar, a força física vai ser fundamental para reabilitar ela. Então, assim, manter a atividade física, manter a liberação hormonal é muito bom. Até porque mesmo que tu precise de uma cirurgia, tu entrar numa cirurgia sem ter aqueles nervos, acreditando que a dor é o normal do teu corpo, é muito mais fácil a tua recuperação. Então não deixa chegar nessa fase aqui, ó, de ansiedade e estresse, onde tu tem tanto medo de se mexer, onde tu não quer sair de casa, que isso tá te deixando triste, que é onde a maioria dos pacientes chegam no meu consultório já cabisbaixo, já, né, com aquela postura de quem não tá mais feliz, sabe? Aquela postura amargurada. Então, você deixar de praticar as suas atividades te deixa amargurado. Tudo na vida começa a ser
penoso de fazer, começa a ser desagradável de fazer. Ah, as pessoas te convidam uma coisa, mas é chato, porque eu não gosto. Na verdade, tu só deixou de gostar porque tu não consegue ir. Você deixou de ir porque tem dor. Não faz sentido, você precisa buscar ajuda. Esse ciclo aqui, ele começa bem simples, dor inicial. Só depois ele percorre para o medo da mobilidade e a gente vai cair no estresse. Aqui começa o rancor da vida, o desagradável. A tua mente já se condiciona que tudo é ruim, porque tudo condiciona, eu vou me mover, vou sentir dor. Gente, a gente tem que prestar bastante atenção, os sinais eles vão progredindo, não foi da dor inicial para o estresse, ansiedade, ele caminhou. Eu fui aceitando a dor, como vai passar. Já não conseguia me mover como eu me movia antes. Começou o estresse e a ansiedade. Tudo que eu ia fazer, eu pretendia fazer, minha cabeça condicionava. Não vai doer. Não faz porque vai doer. Eu não posso fazer porque dói. Não, eu não posso visitar meus amigos porque agora eu tô com sobrepeso, tô gordo porque eu já não jogo mais futebol com eles. Isso aí já gerou uma alteração hormonal no teu cérebro. E aí, com o teu cérebro com uma alteração hormonal, o teu cortisol não é liberado da mesma forma e tu não dorme mais direito. Acabou. Então, essa fase aqui, em geral, dura 15 dias. Isso aqui, mais 1 mês ou 2. Quando tu chega aqui, ó, em geral, já tem 3 meses de dor. Então, gente, ou é uma dor muito forte para ter evoluído mais rápido que isso, mas normalmente aqui é depois de 3 meses. Já deu tempo de tu achar um horário para ti, priorizar a tua saúde, marcar uma consulta e vir ver o que está acontecendo. Não deixa chegar aqui, porque quando começam os distúrbios do sono, tu já não dorme melhor. Aquela lesão lá que tu achou que ia melhorar, agora sim é que ela não vai melhorar, porque quem que recupera o nosso corpo é o sono. Se tu já não tá mais nem dormindo direito, gente, não dá, não vai melhorar. Não melhorou até agora, não melhorou nos primeiros 15 dias, não vai melhorar sozinho. Vem que a gente vai te ajudar, porque senão, olha aqui o que vai acontecer. Tu vai ficar deprimido, tu vai começar a te isolar, e aí o teu problema maior não é mais uma lesão física. O teu problema maior está na tua mente e é muito mais difícil da gente quebrar esse ciclo. É muito mais difícil de eu tratar uma lesão junto com uma depressão, junto com uma obesidade, né? Junto com, então, com distúrbio do sono. Então, a gente tem que fazer um controle muito maior desse ciclo todo aqui. Então, procura a gente aqui, ó. Não deixa passar disso aqui, tá? Então, acho que é por aí, né, Francis? Com certeza. Esse ciclo, ele traz para nós essa capacidade de olhar cada estágio da alteração que a dor causa na nossa mente. Então, o que a gente está falando hoje é da dor, é o tópico que a gente traz aqui, é o que a gente gosta de trabalhar, é a mudança, a transformação que a gente gosta de trazer para vocês. Mas isso aqui é importante, porque a gente faz isso no dia a dia. Porque a gente tem que olhar no olho da pessoa e não só entender que aquela articulação está com artrose, ou ela tem uma lesão, ou ela tem um desgaste. Não é só sobre isso. Mas qual é o impacto na saúde mental, no bem-estar desse paciente? Como que eu vou conseguir motivar uma pessoa que já tem medo de se mover a praticar o treinamento com regularidade? Sem dúvida. Por isso que é importante esse tema que a gente está trazendo hoje. A saúde mental, ela nos move a fazer ou nos move a não fazer. E como a gente quebra esse ciclo que é importante. Então eu já entendemos o ciclo, a gente passou por cada etapa do ciclo, mas agora a gente vai trazer para vocês como quebrar esse ciclo. Essa é a boa notícia do vídeo, não vai sair daqui com esse gostinho de coisa ruim, amargo, não. Aqui a gente vai trazer para você como quebrar esse ciclo. E isso é uma fase importante, tá? Então assim, gente, quando a gente fala de dor, a gente precisa tratar essa dor no período inicial. Se a tua dor tem mais de 3 meses, já passou da hora de tu procurar um médico, tá? Não basta tu ir apenas para uma academia mais, tá? Se tu tem uma dor acima de 3 meses, tu precisa de uma avaliação clínica, precisa avaliar o que está acontecendo, porque provavelmente ela não vai melhorar sozinha. As dores que vão melhorar sozinhas, em geral, elas melhoram em 15, no máximo 20 dias. Passou de 1 mês, não é uma dor que vai melhorar sozinha. E passou de 3 meses, já é uma dor crônica e a gente precisa intervir porque isso está fazendo mudança cerebral. Então agora a gente vai dar algumas dicas para que vocês consigam, né, quebrar esse ciclo aqui. Então, nessa fase inicial, o que tu pode fazer? Né? Se tu teve uma lesão, por exemplo, um entorse, tá? Torceu o tornozelo, torceu o joelho, ou então deu uma pancada, deu com o dedinho na quina, né? Aqui é a fase inicial que tu pode tentar, então, em casa,
tomar uma dipirona, tomar um paracetamol, elevar o membro, né? Se foi na perna, no pé, para não inchar, fazer um gelo de repente, né? Se teve um inchaço ali durante o trauma, esperar ali 3, 4 dias fazendo gelo, tomando uma medicação, se não foi uma lesão grave, né? Se foi uma coisa assim que tá uma dor moderada, assim, uma dor 5, 6 de 0 a 10, né? Então, esse momento aqui, tu pode observar, né, se foi um trauma leve, tá? Se foi um trauma um pouco mais moderado a grave, é imprescindível que tu procure, então, o pronto-socorro para fazer uma imagem, porque pode ter sido uma fratura, pode ter sido alguma coisa mais grave. Isso aí. Essa fase aqui é a principal fase que o Francis consegue intervir. É isso aí. Quando a gente fala de medo de mobilidade, a gente tem que primeiro diagnosticar, entender qual é o nosso limite. Então, vou dar um exemplo mais prático. Eu acordo toda manhã com dor no pescoço. O que eu vou fazer? Imobilizar meu pescoço e ficar reto e não olhar mais para o lado, usar meu tronco para fazer esse movimento como se eu fosse um robô? Claro que não. Eu vou começar identificando qual é o ângulo que eu posso usar, qual é a amplitude que eu posso usar essa musculatura. Eu começo alongando. Então eu vou soltar o pescoço. Aqui vai... Opa, aqui está com dor. Mas eu consigo sustentar, eu consigo alongar. Se eu conseguir ir explorando o meu limite, entendendo como o meu corpo funciona, eu já começo a prever os gatilhos. Então, se eu só acordo com dor, o que eu faço para dormir que está causando dor? Eu uso o travesseiro alto demais, que eu estou contraindo essa musculatura, ele é baixo demais, eu durmo sobre o braço, e aí eu gero uma pressão no meu ombro que irradia. Se eu vou começando a entender meu corpo e explorando os meus limites, isso já vai ajudando. Então aqui, no medo de mobilidade, eu tenho que ir na contramão. Se eu estou com medo de me mexer, eu tenho que descobrir o quanto eu posso me mexer. Perfeitamente. E aí, se tu, por exemplo, aqui, ó, tinha uma dor inicial, não passou e pensou, não, vou fazer uma fisioterapia, uma academia para tentar dar uma melhorada na minha força, isso vai melhorar. Perfeito, foi uma ótima ideia, tá? Agora, se tu foi para uma academia, tu foi para uma fisioterapia e os exercícios pioraram muito a tua dor, opa, procura um profissional que vai fazer a investigação dessa lesão, tá? Então aí é o momento de ir pro médico de novo. Agora, foi um trauma leve ou então foi uma dor que foi vindo, como por exemplo isso que o Francis descreveu, né? Dormi meio errado, postura ruim, tenho dormido errado, isso vem sentindo dor. Comecei uma academia e senti que começou a melhorar, aos pouquinhos, doía um pouquinho depois do treino, mas não era nada demais, no outro dia me sentia melhor, conseguia retornar pro treino, fazer de novo e fui evoluindo. Beleza, continua no treinamento que tu vai evoluir e vai dar certo. Agora, piorou tua dor aqui, meu querido, procura logo a gente pra tu não chegar nesse momento, tá? Porque a gente quer tratar você para que você consiga evoluir da melhor forma, não ficar triste, não ficar deprimido, não deixar essa dor, né, abalar a tua vida. Então, se tu tá aqui, não tá dando certo com o treino, vem me procurar. Agora, se tu já tá em qualquer uma dessas outras fases, marca uma consulta comigo ou com qualquer outro ortopedista ou médico da tua confiança, tá? Porque tu precisa tratar este ciclo, a gente precisa quebrar isso aqui o quanto antes, tá? E aí aqui vão ter outras coisas que a gente pode usar, né? Uma coisa que eu recomendo bastante, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, é o uso de alguns nutracêuticos, né? Que não tem alto poder analgésico, mas que ajudam sim no tratamento, na quebra dessa dor crônica. Como, por exemplo, o uso da cúrcuma, tá? A cúrcuma funciona como um anti-inflamatório natural, então aqui para tu não ficar progredindo o uso de anti-inflamatórios de farmácia que agridem o teu estômago, teus rins, depois de ali um mês não melhorou as dores ainda, quer associar uma cúrcuma, alguma coisa assim, isso vai evoluindo, vai melhorando. Agora, de novo, tentei tudo isso, segui as dicas ali do canal, tô usando cúrcuma, tô usando ômega, tô treinando, não tô bem, procura um profissional. Isso vai te ajudar a quebrar o ciclo, pode ter certeza que dor tem tratamento, ninguém tem que viver com dor. Tem muitas opções terapêuticas aí quando a gente fala de dor crônica, diversos tipos de infiltração com ortobiológicos, com ácido hialurônico, né? Proloterapia, a gente pode fazer onda de choque e a gente pode sempre alinhar isso com o treino físico. Porque a ideia final é o quê? Devolver para o movimento. É isso aí. Eu gostaria de trazer atenção para o último estágio. Então, a gente começa num estágio onde eu estou sociável, eu estou interagindo, e eu começo com a dor, eu vou até o final, que é o isolamento. Pessoal, o isolamento é uma característica muito séria da saúde mental. É no momento onde eu já não me sinto pertencente ao contexto de sociedade. Eu já me retiro porque ou eu não me sinto apto a estar junto. Isso é muito sério. Procure ajuda. Pode ser numa consulta onde um profissional vai te olhar no olho e conversar com você. Pode ser num treinamento onde você se sinta motivado a estar num ambiente com outras pessoas. Mas pode ser sem um profissional.
pode ser com um amigo, um familiar, alguém que te trata bem, alguém que te acolhe. Isso faz toda a diferença. A saúde mental é muito importante. A gente precisa levar muito a sério. Pode começar com a dor, que é o tema que a gente está trazendo hoje para vocês. Pode solucionar com tudo que a gente falou, exercício físico, uma alimentação, cuidar o que tu está colocando para dentro do corpo, usar cúrcuma, usar outras ferramentas para isso. Mas sempre trate de conversar com alguém sobre o que você está sentindo. O seu problema não é único no mundo. Alguém já passou por isso e muitas pessoas já passaram por isso e solucionaram esse problema, transpuseram esse problema de várias formas diferentes. Então, eu já tive meus momentos pessoais onde eu estava deprimido, onde eu queria me isolar. E se não fosse bons amigos, eu não estaria aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei para tentar ajudar vocês. Todo mundo tem seus momentos ruins. Saúde mental é importante. Cuide de você. Perfeito. Muito legal isso que o Francis falou e eu concordo 100%. Todos nós já tivemos momentos bons e ruins na vida e esse é o ciclo, né? Isso é viver. Nem todo dia vai ser feliz, nem todo dia tem que ser triste, mas fique atento para sinais de tristeza extrema, de a maioria dos dias estão tristes, a maioria dos dias eu estou cabisbaixo, isolado, desmotivado, não tenho vontade de sair para o meu trabalho, não tenho vontade de sair com os meus amigos. Então, se você precisa de ajuda, pode deixar um comentário aqui embaixo nesse vídeo, pode chamar a gente direto no inbox do Instagram, se tu não te sente à vontade ainda para falar aqui. A gente tá com uma linha totalmente aberta para conversar com vocês, para ouvir vocês e poder escutar um pouquinho, né? E no que nós pudermos ajudar, a gente está totalmente disponível aqui e é esse o intuito desse canal, tentar trazer um pouco mais de conhecimento, lucidez e também, né, ajudar as pessoas que não têm acesso a profissionais, né, que não conseguem às vezes chegar a sair de casa e ir no médico, seja porque estão num momento de isolamento, ou seja, por outras condições financeiras. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aqui embaixo, comenta, compartilha com quem precisa desse conteúdo, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a entregar para mais pessoas como tu esse tipo de conteúdo. Não é isso, Francis? É isso aí. E a gente queria te fazer uma pergunta final, te perguntar aonde a artrose mais impactou na sua vida? Qual foi o impacto que a dor trouxe, impacto negativo na sua vida? Compartilha com a gente vai adorar conversar com vocês. Seja sobre o assunto do vídeo ou seja sobre qualquer outra coisa. A gente está aproveitando essa oportunidade desse mês que traz essa consciência para a saúde mental, para a gente trazer um pouco mais de humanidade. Então, se a gente puder te ajudar de qualquer forma que seja, a gente está à disposição de vocês. Sem dúvida, galera. Até o próximo vídeo e deixa teu comentário aqui embaixo. Até mais.